O ministro do STF, Alexandre de Moraes, rejeitou a anulação da delação premiada do Mauro Cid, mas pediu para que os benefícios fossem revistos. Xiii, pretioso aí da gateada, hein, Cid? Ele afirmou que a tentativa de defesa dos outros réus de derrubar a delação beira a litigância de má-fé. Eita, rapaz! Vamos saber mais sobre isso com a nossa Sofia Labanca, aqui no Plantão do Meteoro, cobrindo o julgamento do século, hein? Bora lá! Muitas coisas aí, Sofia. O foco desse corte é a delação premiada do Mauro Cid, que foi muito atacada pelas defesas dos réus. E hoje, talvez pelo Alexandre de Moraes? Ou não? Mais ou menos, Ana, mais ou menos. Vamos lá. A questão da delação premiada do Cid, ela apareceu em defesa de vários dos réus, como você colocou. Eu diria principalmente nas defesas do Bolsonaro e do Braga Neto. A do Braga Neto praticamente foi só isso. 70% da defesa do Braga Neto foi atacando a delação do Cid. Do Bolsonaro não chegou a tanto, mas também teve um espaço bem grande. E tudo tentando derrubar a delação do Cid, né? Mas ao mesmo tempo que a defesa do Mauro Cid foi uns 70%, 80% tentando manter o acordo de delação premiada, né? Ele só ali nos 10, 15 minutinhos finais que entrou o Celso Pilardi lá para... Celso Pilardi não. Celso Pilardi do Bolsonaro, enfim, mas que entrou um dos advogados lá do Cid para tentar fazer alguma defesa dele, mas, assim, meio que protocolar. Claramente, a defesa do Cid foi: vamos tentar manter esse acordo de delação, porque você vai pegar a cana de qualquer jeito, vamos pelo menos tentar reduzir o quantos anos isso vai ser. E a decisão da PGR, né, quando ofereceu o seu relatório, quando ofereceu a acusação, foi de que o Mauro Cid deveria sim ser mantida o acordo de delação premiada, mas não com os benefícios máximos, só com os benefícios mínimos. O Alexandre de Moraes foi nesse mesmo sentido. Ele foi nesse mesmo sentido, dizendo: olha, vamos manter essa delação, mas tem que ser revistos esses benefícios. Vamos ouvir o Xandão falando. Da mesma maneira, não deve prosperar a alegação de violação das cláusulas do acordo, inexistindo qualquer nulidade. As defesas, inicialmente, é importante pontuar, insistem, eu diria, que confundem os 8 primeiros depoimentos dados sucessivamente em 28 de agosto de 2023 com 8 delações contraditórias. Isso foi reiteradamente dito aqui, como se fosse uma verdade. Isso, com todo respeito, beira a litigância de má-fé. Isso beira a litigância de má-fé, dizer que os 8 primeiros depoimentos foram 8 delações contraditórias. Ou beira o total desconhecimento dos autos, não leram os autos, ou beira litigância de má-fé. Porque basta a leitura da colaboração premiada para verificar que, por uma estratégia de investigação, essa estratégia pode ser mais correta ou menos correta, mas por uma estratégia de investigação, a Polícia Federal resolveu, ao invés de um grande depoimento único no dia 28 de agosto de 2023, resolveu fracioná-lo em 8 depoimentos, porque eram 8 fatos diversos. Quero aqui recordar, para aqueles que leram efetivamente os autos, que uns falavam sobre joias, e vários sobre joias, porque eram momentos diversos as joias, outros falavam sobre vacinação, sobre falsificação de vacina, outros falavam sobre tentativa de golpe, ou seja, são 8 depoimentos que poderiam tranquilamente estar num único mega depoimento, com capítulos, mas são 8 depoimentos sobre fatos diversos, não são contraditórios e muito menos a alegação de que são 8 delações. Basta, volto a dizer, conferir os autos para verificar
que os depoimentos foram sequenciais e todos no mesmo dia 28 de agosto de 2023. Tá mutada, Sofia. Que lapada que ele deu na defesa desse pessoal aí, hein? Pra quem lê os autos. Ou vocês não. Ou vocês. Basicamente, vamos traduzir. Ou vocês são incompetentes ou estão de má fé. Ou estão de má fé. Exatamente. Ele falou, é um a outro. Ou vocês são incompetentes ou estão de má fé. Enfim, mas chegou depois disso, e ele falou, olha, dito tudo isso, o Mauro Cid também não colaborou tanto quanto deveria. Talvez a gente devesse dar uma olhada aí nesses benefícios. Vamos lá para o Brasil 247. Moraes nega anulação de delação de Mauro Cid, mas admite revisão de benefícios. Vamos pegar aqui. O magistrado ainda ressaltou que eventuais omissões de informações por parte de Cid não invalidam a colaboração, mas podem resultar na revisão dos benefícios concedidos. Eventuais omissões dolosas não acarretam a nulidade da delação, mas sim exigem uma necessária análise posterior sobre total ou parcial efetividade e, consequentemente, a modulação ou não dos benefícios pactuados. Então, talvez... conclusão. Mauro Cid provavelmente vai pegar cana, vai ser menos do que ele poderia pegar, mas mais do que ele gostaria. Certamente. Vale lembrar que o Flávio Dino também já deu o voto dele no momento que a gente está gravando aqui esse corte. Ainda não temos o voto dos outros 3, mas o Flávio Dino já deu o voto dele. E o Dino divergiu tanto da PGR quanto do Alexandre de Moraes, dizendo que deve ser dado todo o benefício pro Mauro Cid. Então, ok, pode ter tido omissões? Pode ter tido omissões, mas ele colaborou o suficiente. Dá os benefícios aí pro cara. O que eu acho mais interessante nessa discussão toda, Ana, sabe o que é? É que isso deveria ser irrelevante para a defesa dos outros acusados, dos outros réus. Sim. Porque, digamos que caísse a delação do Mauro Cid. O que isso significa? Nada. Significa que o Mauro Cid pegaria mais cana. Só isso. Para os outros réus, não significaria nada, porque a delação não é prova. A delação é meio para se obter provas, é para ajudar a investigação a chegar a mais provas. Mas o que realmente vai contar na hora de condenar ou não, na hora de fazer a dosimetria ou não, são as provas. Se a delação cai ou deixa de cair, não faz diferença. Mas tudo isso só serve para uma coisa, para mostrar o quão desesperados os advogados de defesa dos outros réus estavam, que eles estavam se apegando a uma questão que não tem nenhum impacto sobre a pena dos seus clientes. Era só para ter alguma defesa mesmo, senão eles não iam ter nem como defender. Ou então, para alimentar a narrativa bolsonarista, né? Exatamente, Sofia, era bem por aí que eu ia. Me parece que, assim, vamos fazer um exercício de empatia? Eu sei que devo ter, não, né? Mas vá lá, estamos no lugar desses advogados aí. Como é que tu vai defender um cliente que produziu 70 teras de material contra si mesmo, né? É muito difícil. A situação desses clientes é realmente muito complicada. E aí você precisa se agarrar ao que você tem, né? Os do Bolsonaro ali foram na coisa, são atos preparatórios, né? Que foi totalmente detonado pelo Alexandre de Moraes. Enfim, e a maior parte deles foi atacando a delação do Mauro Cid. Existe aí o questionamento se é uma tentativa de aliviar para o deles ou é só uma tentativa de vingança contra o Mauro Cid, que também é uma possibilidade. Há que se pensar se conseguindo, vamos supor que eles conseguissem derrubar a delação do Mauro Cid, um segundo passo seria, a partir disso, tentar argumentar que as provas seriam inválidas de alguma forma, né? Porque não é possível, não acredito que eles achem mesmo que caindo a delação cai tudo.
Acho muito difícil, porque eles sabem muito bem que tem muito material. Aliás, as próprias defesas são contraditórias nesse sentido, porque eles dizem não há provas, é só a delação, e ao mesmo tempo eles dizem ter 70 tera de provas, e a gente não conseguiu ver tudo, né? Então não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo, as duas coisas se cancelam. Dito isso, a hipótese das narrativas também me parece bastante válida, porque num caso que você dá como perdido, será que não é também algum tipo de estratégia você jogar com as narrativas como forma até mesmo de criar pressão popular, né? Como forma de complicar o meio de campo? Aí a gente já está num contexto de um julgamento que tem interferência externa, né? Que tem interferência de outros países, que tem filho do acusado, né, fazendo conluio com o presidente de outro país para tentar interferir no processo. Então, assim, uma posição, uma percepção diferente a respeito do que está acontecendo no julgamento pode ser um fator. E aí é uma dessas coisas às quais esses advogados podem se agarrar na tentativa, concordo com você, desesperada de salvar os seus clientes de uma condenação que é praticamente certa, né? É isso. Praticamente certa, concordo. Aí é só tentar reduzir a pena e paciência. Né? No caso da delação, derrubar a delação, eu acho que não teria, olhando de fora, né, como leiga, não, eu acho que não teria impacto na pena, né? Mas é isso, talvez componha um cenário de questionamento, né? E compõe, inclusive, aí eu já vou pegar pesado, compõe, inclusive, a própria ação dos clientes, né? Que é questionar o STF, questionar a polícia. Teve uns ali que questionaram muito a polícia e a procuradoria, né? Como forma de tentar não questionar o STF diretamente, né? Mas, de qualquer forma, não funcionou e é isso. Todo mundo sabe, isso foi reafirmado o julgamento inteiro, que a coisa toda não é baseada só na delação do Mauro Cid. E mesmo assim, o Alexandre de Moraes foi lá e estabeleceu muito bem e claramente, demorou 5 horas, tá todo mundo podre por causa disso? Sim, mas estabeleceu muito bem que, olha, esse negócio aqui de dizer que foram 8 delações diferentes, que aliás eu já ouvia, né, de bolsonaristas por aí, foram 8 delações, ele foi e voltou, há contradições. Não é nada disso. São 8 depoimentos, porque precisava falar de 8 coisas diferentes, né? De explorar assuntos diferentes. Não tem nada de errado nisso. E ficar questionando isso eu achei a parte mais interessante, uma das partes mais interessantes do voto do Xandão, ficar questionando isso beira a litigância de má fé. Eu acho que o advogado, nessa hora, até dá um gelinho por dentro. Não passa nem Wi-Fi. Não passa nem Wi-Fi. Vamos lá. Ficamos por aqui, Sofia? Ficamos. Bora lá. Voltamos em instantes com mais notícias do dia, inclusive para continuar falando sobre este julgamento. Grande dia que vai durar aí uma semana pra gente. Para os réus talvez vá durar um pouquinho mais. Vamos lá. Beijo, chat. Voltamos em instantes.